Boa noite, hoje é dia 17 de março e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Mateus 5, versículo 9. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, onde eu leio o devocional da noite do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do Evangelho de Mateus. O Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus. Na maioria dos manuscritos, o título do primeiro livro do Novo Testamento é Evangelho segundo Mateus. Há apenas uma boa nova do grandioso trabalho que Deus realizou através de seu Filho, o Senhor Jesus. Mas em sua sabedoria ele saberia que seriam necessários 4 homens diferentes para fazer as novas da salvação conhecidas pelo mundo na forma escrita. Como na maioria dos livros da Bíblia, o nome do autor não é mencionado no Evangelho de Mateus. Porém, desde o início da tradição cristã, confirma que o apóstolo Mateus é o autor deste evangelho. O nome do autor Mateus é listado entre todos os registros de apóstolos em sétimo ou oitavo lugar. Os 3 evangelhos sinóticos, assim chamados devido à sua familiaridade, nos contam sobre seu chamado. Enquanto nessa ocasião Lucas o chama de Levi, o cobrador de impostos, e Marcos, Levi, filho de Alfeu, ele é chamado de Mateus somente em seu evangelho. Outro fato digno de observação é que ele só é chamado de Mateus, o publicano, na listagem de seu livro, no capítulo 10, versículo 3. O nome. O evangelho não contém detalhes sobre o tempo exato da escrita. Portanto, as opiniões em relação a isso variam consideravelmente. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que o Evangelho foi escrito após a destruição de Jerusalém em 70 d.C., outros acreditam que não há fatos que corroboram com isto. Eles o datam entre 60 e 70 d.C. O pai da igreja, Irineu, sugeriu que o Evangelho de Mateus foi escrito entre 61 e 66 d.C. Assunto e propósito dos escritos. O Evangelho segundo Mateus é o mais detalhado em seu formato, o mais claro dos 4 evangelhos. No entanto, não é essa a única razão por ter sido corretamente posicionado em primeiro lugar, mas também porque formam uma ligação entre o Velho e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus contém cerca de 60 citações do Velho Testamento, porém algumas delas apresentam poucas palavras. Um total de 30 citações do Velho Testamento é mencionado em Mateus, na verdade, como tal. Coisas que aconteceram na vida do Senhor Jesus estão explicitamente descritos como os cumprimentos das profecias do Velho Testamento em 14 ocasiões. As intenções do Espírito Santo nesse evangelho é esclarecida logo no primeiro verso. Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão, e, portanto, o Messias, o prometido e legítimo rei de Israel, o cumpridor de todas as profecias do Velho Testamento. Ao todo, o Senhor Jesus é chamado de filho de Davi 8 vezes. Relacionando-se a isso, não há outra marca importante no Evangelho de Mateus. A frequente menção do reino messiânico ocorre mencionado 50 vezes, considerando que é mais descrito em outras passagens como reino de Deus. Mateus chama 32 vezes de reino dos céus e usa a expressão reino de Deus somente 5 vezes.
O Evangelho de Mateus é organizado segundo o plano divino. Na primeira metade, o Senhor Jesus é exposto como rei de Israel e apresentado ao seu povo. Essa parte termina no capítulo 12 com a sua rejeição. Os governadores de Israel rejeitam o seu rei. Na segunda metade, a partir a partir do capítulo 13, é descrito o serviço do rei rejeitado. Ao qual agora não é restrito apenas a Israel, mas abrange todas as nações pagãs. Essa parte, que é a Assembleia ou Igreja de Deus, consistente de judeus e gentios, é mencionada pela primeira vez pelo nome na Bíblia. O serviço de Cristo termina em seu sofrimento e morte, mas também com sua ressurreição e envio dos apóstolos. Mateus não menciona a ascensão do Senhor aos céus. A estrutura do Evangelho é realçada pelos 5 grandes sermões de Cristo, quais sempre terminam com a mesma frase: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram de sua doutrina. O chamado Sermão do Monte, o Senhor proclama os princípios do reino dos céus, quando envia os 12 discípulos para o povo de Israel. O Senhor os instrui para o seu serviço como seus embaixadores. Nas parábolas do reino dos céus, ele explica que este reino se desenvolveria em uma maneira nova e misteriosa devido à sua rejeição. Seu quarto sermão, o Senhor Jesus apresenta os vários princípios para o comportamento pessoal e coletivo dos fiéis. Em seu último grande sermão sobre os tempos finais, o Senhor Jesus explica aos discípulos o destino de Israel, da cristandade e das nações, naqueles tempos até a sua aparição em glória. Peculiaridades: o reino dos céus. O reino de Deus descreve o seu reinado sobre o mundo através do homem apontado para ele para o seu propósito, Cristo Jesus. Os judeus estavam esperando que esse reino como a libertação do jugo dos romanos. Portanto, o Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus 32 vezes a fim de enfatizar que o início do reinado desse poder é no céu e não na terra. Os reinos dos céus têm os mesmos princípios que o reino de Deus, mas enfatiza o caráter celestial desse reino. O reino dos céus também sempre é visto no Evangelho de Mateus como algo futuro, isto é, começando a partir da ascensão do Senhor aos céus, ao passo que o reino de Deus, também em Mateus, é visto como já sendo presente. Muitas parábolas dos quais são usadas por Marcos e Lucas para ilustrar o reino de Deus carregam o título de reino dos céus em Mateus. Mateus menciona o reino dos céus no total de 10 parábolas: o trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro no campo, a pérola de grande preço, a rede de pesca, o servo perverso, os trabalhadores na vinha, as bodas do cordeiro e as 10 virgens. Assembleia, no grego, eclésia. O Evangelho de Mateus é o único no qual a Assembleia, a Igreja, no Novo Testamento é mencionada. Ele anunciou a fundação e a construção de sua Assembleia, na qual ele mesmo, apenas após o Messias ter sido rejeitado por seu povo na terra. A Igreja começou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e consiste em todos os crentes da presente dispensação da graça. Ela será levada para a casa do Pai, no céu, pelo próprio Senhor, antes do julgamento do final dos tempos, a fim de estar com ele em sua glória por toda a eternidade. Em Mateus 18, 15 e 20, o Senhor falou então para a igreja local, ou seja, para aqueles que se reuniam em qualquer lugar como um ajuntamento. Em todas as questões sobre ordem e disciplina, o Senhor conferiu à Assembleia local a mais autoridade na terra, porque ele mesmo está no meio daqueles reunidos em seu nome. A Assembleia ainda não havia sido revelada no Velho Testamento. Ela pertence ao mistério de Deus, a qual é apenas revelada no Novo Testamento, após o Filho de Deus ter completado o trabalho de redenção e o Espírito Santo ter descido para viver nos crentes. Conteúdo a gente vai ler sobre o capítulo 5. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças e a relação com a lei. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do Evangelho segundo Mateus. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Bem-aventurados Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9.
Esta é a sétima das bem-aventuranças. 7 era o número da perfeição entre os hebreus. Deve ter sido por isso que o Salvador colocou o pacificador em sétimo lugar na lista, porque é o que mais se aproxima do homem perfeito em Cristo Jesus. Aquele que quiser ser perfeitamente bem-aventurado, até onde for possível na terra, perfeitamente, onde for possível na terra, deve alcançar essa sétima bem-aventurança e se tornar um paciente e se tornar um pacificador. Há também uma significância na posição do texto. O versículo que o precede fala que bem-aventurados são os limpos de coração, pois verão a Deus. É certo entender que deveremos ser primeiro puros, então pacificadores. Nosso pacifismo nunca deverá compactar com o pecado ou com a tolerância do mal. Precisamos endurecer as nossas faces como pedras contra tudo que é contrário a Deus e sua santidade. Quando a pureza for um assunto resolvido em nossa alma, poderemos ser pacificadores. O versículo seguinte não é o menos importante, ele foi colocado lá de propósito. Embora possamos ser pacificadores nesse mundo, ainda assim seremos considerados inadequados e incompreendidos. Não é de admirar, pois até mesmo o príncipe da paz, com sua tranquilidade, trouxe fogo sobre a terra. Ele mesmo, embora amasse a humanidade e não tivesse feito o mal, foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, para o que, portanto, o pacífico de coração não fosse surpreendido ao encontrar seus inimigos. Foi acrescentado o versículo seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, os pacificadores não são apenas marcados para serem abençoados, como também estão rodeados de bênçãos. Senhor, dai-nos graça de chegar à sétima bem-aventurança. Purifique nossas mentes para que nós possamos ser primeiros puros, então pacíficos, e fortifique nossas almas para pacificação, não nos levar à covardia e ao desespero quando por sua causa formos perseguidos. E esse é o nosso devocional da noite, com essa oração, que possa ser a sua oração dessa noite. Então amanhã nós voltamos com o devocional da manhã lá no Instagram e o devocional da noite aqui no TikTok. Tenha um bom resto de terça-feira e até o próximo.